Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos estudar plano inclinado. É mais uma aula de uma série de aulas que eu tenho feito aqui no canal sobre leis de Newton, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das aulas anteriores. Então, o que vem a ser um plano inclinado? Como o próprio nome já diz, é quando um objeto ele está em uma superfície plana que possui uma inclinação em relação a uma outra superfície. No nosso caso aqui, a outra superfície vai estar na horizontal. Vamos analisar o plano inclinado a partir de um exemplo. Eu tenho um corpo de massa m em um plano inclinado que faz um ângulo θ em relação à horizontal. Não há atrito entre o bloco e a superfície. E eu quero determinar a aceleração com que ele vai descer se eu soltar ele no plano. Então eu vou pegar esse bloco aqui, né? E eu vou simplesmente soltar ele ali e ele vai descer com uma aceleração. Como não tem atrito, ele vai descer porque ele está nas proximidades da Terra e tem a força-peso atuando sobre ele, certo? Vamos lá. Como é uma questão de lei de Newton, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar todas as forças que atuam sobre ele. Como ele está nas proximidades da Terra, a gente sabe que existe a força peso, né? Então a primeira força que a gente coloca aqui é a força peso exercida pela Terra, né? Está aqui. Ele está apoiado em uma superfície. Como ele está apoiado em uma superfície, a superfície vai fazer uma força sobre ele, que é a força normal, que a gente vai representar pela letra N. Então, nesse problema, eu só tenho essas duas forças. A força peso, exercida pela Terra, e a força normal sobre o bloco, né, que é exercida pelo apoio. Então, estamos analisando todas as forças que atuam sobre o bloco de massa m. Bom, aqui a gente repara que a força peso ela está numa direção diferente da direção de movimento, né, que a direção de movimento é essa direção aqui, né, que o bloco ele pode subir ou descer. Nesse caso aqui ele vai cair, ele vai descer, né, porque eu estou soltando ele ali. E ela também está numa direção diferente da normal, diferente de todos aqueles casos que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou decompor essa força-peso em duas direções. As direções que eu vou escolher aqui são uma direção na mesma direção da normal e uma direção na mesma direção do plano em que ele está, que é a direção de movimento dele. Então vai ficar assim, certo? Olha só, aqui o eixo Y, que está na mesma direção da normal, e o eixo X, que está na mesma direção do movimento, certo? Então o que eu tenho que fazer aqui? Pegar essa força-peso, que está aqui, ó, e projetar ela nessas duas direções, no eixo X e no eixo Y. E é o que a gente vai fazer agora, certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu estiquei um pouquinho uma linha pontilhada aqui para a gente poder perceber que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, né? Porque aqui eu tenho 90 graus, certo? A gente sabe a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como aqui eu já tenho 90, se eu somar esse daqui, que é o θ, com este daqui, que eu não sei qual que é, eu vou chamar de alfa, né? Se a soma dos ângulos internos é 180 e aqui eu já tenho 90, se eu somar esse aqui com esse aqui, eu tenho que ter 90, né? Porque 90 mais 90 é 180. Então aqui, ó, θ mais alfa é igual a 90 graus. Ou seja, esse ângulo alfa aqui, ele vai ser igual a 90 menos θ. Certo? Então esse aqui eu já determinei, é 90 menos θ, certo? Então, só que olha só, lembra que eu falei que eu ia decompor força-peso na mesma direção de movimento, ou seja, na direção do plano que está inclinado?
Então, se isso aqui é 90 menos θ, esse eixo aqui é paralelo ao plano inclinado. Então, aqui em cima, 90 menos θ. Só que aqui, esse com esse aqui, ó, são eixos perpendiculares, né? Então, se aqui é 90 menos θ e tudo isso daqui é 90 graus, a gente vai determinar esse ângulo aqui, ó, que vai ser, ó, vamos lá, tudo isso aqui é 90, então eu vou ter que esse aqui é 90 menos θ, mais esse ângulo aqui eu não sei quanto que vale, eu vou chamar de beta, isso tem que ser igual a, ó, tudo isso eles são perpendiculares, 90 graus, certo? Eu quero saber o beta, né? Então vamos isolar o beta. Então vai ficar beta igual 90, que já está desse lado, e tudo que está aqui que não é beta, eu vou passar para o outro lado. 90 passa para o outro lado, fica menos 90. O menos θ passa para o outro lado, fica igual a mais θ. Então olha só, o beta nada mais é do que o próprio θ, que é a inclinação do plano em relação à horizontal. Então esse ângulo beta aqui é o θ, então a gente vai escrever assim, θ, ou seja, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Tá? Então fica fácil agora a gente decompor essa força-peso que está aqui nessa direção do eixo Y e na direção do eixo X, certo? Então vamos lá. Pronto, assim fica melhor a visualização. Depois de toda essa explicação, a conclusão que a gente chegou é de que esse ângulo aqui, que a força-peso está fazendo com o eixo Y, é o θ, que é o mesmo ângulo que o plano, né, que o bloco está fazendo com a horizontal. Então qual é o próximo passo? É simplesmente decompor. Né? Decompor um vetor. Né? Como é que a gente faz para decompor um vetor? Vamos lá. Eu vou escrever ele, uma das componentes dele, na direção do eixo Y. Como ele está para baixo, né? Vou colocar para baixo também, né? Direção negativa do eixo Y ali, que eu vou chamar de PN. Tá? Então esse PN aqui ele está na direção do eixo Y para baixo, e a outra parte que eu vou chamar de PT na direção do eixo X. Então eu fiz a decomposição, olha só. Peguei esse vetor aqui, P, a força-peso, fiz a decomposição dela no eixo Y e no eixo X, certo? Só que como todo vetor, se eu estiver mantendo o módulo, a direção e o sentido dele, eu posso representar ele onde eu quiser. Então, para a gente poder fazer a decomposição e escrever essas duas componentes da força-peso em termos de θ, eu vou pegar essa componente aqui da força-peso que está na direção do eixo X e vou colocar aqui embaixo, certo? Agora sim, eu montei aqui o meu triângulo retângulo, olha só. Então fica fácil agora eu escrever a minha componente do eixo X, que é o PT, e a minha componente do eixo Y, que é o PN, em função de θ, que é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Né? Então, por que é um triângulo retângulo? Porque esse ângulo aqui ele vale 90 graus. A gente sabe da trigonometria que se esse ângulo aqui é θ, esse PT que está aqui embaixo, ele é o cateto oposto ao ângulo θ, certo? E o PN, ele vai ser o cateto adjacente ao ângulo θ, certo? Então, lembrando da trigonometria, temos que seno de θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o que está oposto ao ângulo de 90 graus. No caso aqui vai ser o P, a hipotenusa. Certo? Então a gente já pode agora só substituir aqui. Ó. Então vamos lá. Seno de θ igual. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o PT. Então aqui vai ficar PT dividido pela hipotenusa, que é o P. Multiplicando cruzado aqui, eu vou isolar o PT, ele vai ficar PT
é só o P passar multiplicando aqui o seno de θ. Então, PT vai ser igual a P vezes seno de θ. Ou seja, eu já escrevi o meu PT, que está na direção X, né? Na direção do movimento ali do bloco, em função do θ. Agora, lembrando, cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então vamos lá, cosseno de θ igual... Quem é o cateto adjacente aqui? O cateto adjacente é o PN, dividido pela hipotenusa, que é o P. Então, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, PN vai ser igual... O P passa multiplicando o cosseno, vai ser P cosseno de θ. Ou seja, eu fiz a decomposição e escrevi a força-peso em duas componentes. A componente na direção do movimento e a componente na direção Y, que está na mesma direção da força normal. Então fica assim, aqui o PT aqui na direção do movimento e o PN aqui. Tá? Isso aqui que a gente fez aqui, eu simplesmente peguei a força-peso está aqui. Essa é a força-peso. Vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. Eu só fiz uma decomposição em duas componentes do vetor. Tá? Não significa que existam duas forças-peso, não. A força-peso está aqui. Tá? Por isso, quando eu comecei lá no início, quais as forças que atuam sobre o corpo? Peso normal. Tá? Eu só estou fazendo uma decomposição da força-peso. A gente quer encontrar o quê? A gente quer encontrar a aceleração. Né? Então vamos lá. Na direção do movimento, eu tenho essa daqui. O corpo ele não está nem afundando nem subindo, ele não tem movimento nessa direção do eixo Y. A única componente da força-peso que atua sobre o corpo na direção do movimento é o P seno de θ. Então, como a gente quer determinar a aceleração, devemos utilizar a segunda lei de Newton. Né? A segunda lei de Newton diz o seguinte, que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração desse corpo. A gente viu aqui atrás que a força resultante é a componente PT do peso, porque é a única força que tem na direção do movimento aqui. Então a força resultante vai ser igual a P seno de θ. E isso é igual a massa vezes a aceleração. Mas a gente sabe das aulas anteriores, né, que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, onde tem peso aqui, eu vou substituir por mg. Então, vai ficar mg seno de θ igual a massa vezes a aceleração. Eu posso cortar essa massa com essa massa aqui. E a conclusão que eu chego é que a aceleração com que o corpo vai cair é o produto da aceleração da gravidade vezes o seno de θ. Ou seja, se eu soltar um corpo no plano inclinado sem atrito, ele vai cair com uma aceleração que é a aceleração da gravidade local vezes o seno de θ. Certo? O que isso significa? Vamos dar uma olhada nessas interpretações aqui. Quando eu tenho um corpo caindo em queda livre, a gente sabe que ele vai cair a uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu soltar um corpo, a cada segundo que passa, a velocidade dele vai aumentando de 10 em 10. Né? Igual aqui, ó. No instante t0, a velocidade dele é 0. Um segundo depois, a velocidade dele foi para 10. Mais um segundo depois, né, 2 segundos, foi para 20. E por aí vai, sempre aumentando de 10 em 10. Tudo isso porque a única força que está atuando sobre ele é a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Certo? Isso é a consequência da força-peso, né, ser a única força que está atuando sobre ele. No caso do plano inclinado, essa força-peso, a componente da força-peso que está ali na direção do movimento, ela é multiplicada pelo seno de θ. E esse seno de θ, no plano inclinado ali, ele vai ter um ângulo entre 0, né, que é quando ele não tem inclinação nenhuma, e 90 graus, que é quando ele está na vertical. Nesse caso aqui nem interessa a gente. Mas se a gente analisar aqui, eu coloquei só alguns valores aqui, né, tem os valores intermediários aqui, não coloquei, mas só para a gente perceber que conforme
vai aumentando de 0 para 90, os valores vão aumentando. A função seno é crescente, né, entre 0 e 90 graus aqui, só que esses valores são todos 0, alguma coisa. Quando eu multiplico um número por 0, alguma coisa, o resultado é um número menor do que o número que eu estou multiplicando. Então aqui a componente da força peso que está na direção do movimento, ela vai ter um valor menor do que o peso original do corpo. Certo? Então vai ser sempre menor do que o próprio peso do corpo. Isso implica que a aceleração do corpo, ó, também vai ser, como a gente encontrou ali atrás, ó, g multiplicando seno de θ. Então a aceleração do corpo vai ser sempre menor do que a aceleração da gravidade local. Ou seja, quando o corpo está no plano inclinado, ele vai cair mais lentamente do que se ele estivesse caindo em queda livre. Porque a aceleração dele é o produto da aceleração da gravidade, que é 10, vezes um valor que é 0, alguma coisa. Então o resultado disso vai ser sempre um valor menor. Tá? Então no plano inclinado, sem atrito, eu coloco um corpo ali, ele vai cair mais lentamente. Conforme eu vou aumentando, a gente percebe aqui, ó, conforme eu vou aumentando o valor dos ângulos, vai de 0 até 90, o valor também vai aumentando aqui do resultado. Então ele vai caindo cada vez mais rápido quanto maior for a inclinação do ângulo θ. Quanto menor, mais lentamente ele vai cair. Certo? Então agora vamos resolver alguns exercícios para a gente poder entender bem isso daí. Na figura a seguir, temos dois corpos, A e B, de massa 5 kg e 10 kg respectivamente. Supondo que não haja atrito nas polias e entre o corpo A e o plano inclinado. Determine a aceleração do sistema se o ângulo θ vale 30 graus. Então vamos lá. A massa do corpo A, 5 kg, e a massa do corpo B, 10 kg. Se eu solto isso daqui a partir dessa posição inicial, o corpo B ele vai puxar o corpo A. Ele vai cair e o corpo A vai subir. Certo? Como é uma questão de lei de Newton, antes de a gente fazer qualquer coisa, a gente tem que identificar todas as forças que atuam sobre os corpos. Vamos lá. Corpo A. Peso do corpo A. Né? O peso do corpo A vertical para baixo. Além disso, temos a normal, que é o apoio fazendo uma força também no corpo A. Como ele está preso a uma corda, temos também a tração, que está puxando o corpo para cima. Certo? Então essas são as forças que atuam no corpo A. Já no corpo B, temos o peso do corpo B, né, vertical para baixo, e a tração, que está para cima. Então, identificada todas as forças que atuam sobre o corpo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa força peso que tem aqui, ó, que ela não está na direção de ninguém, né? E tem que escrever na direção do movimento. Eu sei que eu tenho peso aqui na direção da força normal também, mas nesse caso para a gente não vai servir para nada. Tá? Só vamos me preocupar com a componente da força peso na direção do movimento, que é a que está multiplicando o seno de θ. Né? Então vai ficar assim. Eu tenho aqui agora, ó, a componente da força peso na direção do movimento, que é mg seno de θ, né? A massa do corpo A, g vezes seno de θ, a tração, pb e t. Tudo essas forças são as que estão na direção do movimento. A normal, nesse caso, não vai servir para a gente para nada, porque o corpo não tem movimento nessa direção aqui. Tá? Então vamos lá, como eu já identifiquei todas as forças que atuam sobre o corpo, eu já peguei as que estão na direção do movimento, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a força resultante. Vamos lá, vamos começar com o corpo B. Como é o corpo B que está puxando o corpo a força resultante aqui, ó, no corpo B vai ficar PB menos T. Né? Ó, PB aqui e o T aqui. Então, dois vetores, mesma direção e sentidos contrários, o vetor resultante é a subtração. Então aqui vai ficar PB menos T. Com relação ao corpo A, a força resultante, eu tenho tração na direção do movimento e a componente N
né, e o PN aqui, né, a componente que está na direção do movimento, dá força-peso. Mesma coisa, dois vetores, mesma direção em sentidos contrários, o vetor resultante é a subtração. Então, o que vai ficar? A força resultante no corpo A vai ser igual a T menos PN, que é, já vou colocar o que está ali, né? MAG seno de θ. Tá? Já coloquei que isso aqui é o peso, né? Então aqui eu já posso escrever também. Então tem aqui a força resultante que atua no corpo B e no corpo A. Qual é o próximo passo? Substituir na segunda lei de Newton. Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração dos corpos vai ser a mesma, tá? Como a gente já viu, a corda ele não estica, então eles vão ter a mesma aceleração. Então eu vou aplicar essas duas equações aqui na segunda lei de Newton. Então aqui, essa daqui, aplicando essa daqui aqui, ó, essa é a força resultante, vai ficar mBg menos T, que é a força resultante no corpo B, igual a massa, no caso a massa do corpo B, vezes a aceleração, certo? Para o corpo A, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou substituir aqui também, só que a força resultante vai ser essa. Então, a força resultante vai ser T menos MAG vezes seno de θ igual, no caso aqui, MA, porque a força resultante, eu estou aplicando a segunda lei de Newton no corpo A, vezes a aceleração. Então, o que eu tenho aqui? Um sistema de duas equações, né? Vamos substituir os valores que eu tenho lá no problema e escrever isso daqui de uma forma mais tranquila para a gente poder entender. Então vamos lá. Então, pelo problema, MB é igual a 10 kg e MA é 5 kg. Então vamos substituir aqui, ó. MB vai ficar 10 vezes a gravidade aqui, ó, 10 menos T, que eu não sei, igual MB novamente, que eu já vi aqui, ó, que é 10, vezes a aceleração. Agora, a segunda equação, T, que eu não sei quanto que vale, menos MA, que eu estou vendo aqui que MA vale 5, vezes G, que vale 10, vezes seno de θ, é seno de 30 graus, que o θ vale 30 graus pelo problema. A massa do corpo A de novo, que vale 5, né? Então aqui é a massa do corpo A, 5 vezes A. Bom, o seno de θ a gente sabe que é meio, né? Então isso daqui, ó, seno de 30 graus, é igual a meio, certo? Então, 10 vezes 10, que é 100, menos t, igual a 10 vezes A. Essa é a primeira equação. Segunda equação, ó, t menos 5 vezes 10, 50. Então vai ser t menos 50 vezes o seno de 30, né? Ó, o seno de 30 aqui, que é meio, vezes meio, isso é igual a 5A, certo? Então aqui, ó, só vou terminar essa continha aqui. Vou repetir tudo que está aqui em cima. 100 menos t igual a 10A. Embaixo, t menos 50 vezes meio, 25, né? Igual 5 vezes A, 5A. Então aqui eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? O t e o A. Como o problema pede para determinar a aceleração com que o sistema vai se movimentar, eu posso cortar esse t com esse t aqui e somar os dois lados da equação, que vai ficar 100 menos 25 igual 10A mais 5A. 100 menos 25, 75, igual 10A mais 5A, 15A. Então, como eu quero saber o A, eu vou isolar o A e vai ficar 75 dividido por 15. Então, A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então é isso. Resolvemos aqui o problema.
que ele me pedia a aceleração do sistema, que é 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.